Bom dia, meus queridos, e bom dia, minhas queridas. Como é que vocês estão aí em casa? Como é que vocês estão se virando aí para fazer as atividades online da escola? Vocês estão acompanhando todos os vídeos lá no portal Aba Digital? Ó, tem muita matéria para vocês, tem muito conhecimento, muita coisa para vocês aprenderem. Então, ó, muito importante que vocês acompanhem todas as aulas, até mesmo para você não ficar perdido. Não se esqueça, tá chegando a nossa amostra, né? Para você, que é onde vocês mostram o que vocês aprenderam aí durante o semestre. Então vocês precisam estar sempre acompanhando para saber o que vai estar acontecendo. Senão depois você vai ficar perdido e vai falar assim: não participei por quê? Né? Porque você não acompanhou. Então, assim como tem que fazer as lições da escola, né? Tem que acompanhar todos os vídeos e fazer todas as tarefas também da aba. A gente prepara tudo para vocês com o maior carinho. E é uma forma que a gente encontrou para estar sempre aí o mais próximo possível de vocês. Tudo bem? Logo logo a gente vai estar junto presencialmente, que eu sei que é melhor para todo mundo. Mas enquanto não dá, vamos seguir todos os protocolos, que são aqueles de lavar as mãos várias vezes ao dia, fazer o uso da máscara, evitar aglomerações, de preferência, só sair de casa em última instância, assim, se não tiver jeito mesmo, aí vocês têm que sair. Por exemplo, ir ao médico, né? Aí não tem como ficar em casa. Tudo bem? Pessoal, então, hoje a gente vai dar continuidade aqui para nossa aula de xadrez. E hoje eu vou falar para vocês a diferença entre cheque e cheque-mate, né? Quando que é só cheque, quando que é os dois, cheque-mate, quando que vai ser um mate. E para isso, eu vou colocar um tabuleiro aqui e vou fazendo os exercícios com vocês, explicando para vocês em cima desse tabuleiro, né, todo bonitão que eu trouxe aqui para vocês, para ficar mais legal ainda. Ah, eu já sei como que funciona, Cássio, eu já sei qual é a diferença. Ótimo que você sabe, mas quanto mais a gente ouve explicações sobre isso, melhor a gente fica. Então isso é para tirar todas as dúvidas, caso você não tenha. Caso não tenha dúvida nenhuma, não importa, assista porque isso vai te ajudar também, certinho? Então vamos lá, duas coisas diferentes. Quando eu estou em cheque, o jogo acaba? Isso é uma pergunta, você responde aí. Se você respondeu que não, que o jogo não acaba, você acertou. Se você respondeu que ele acaba, você errou. Cheque significa apenas que o seu rei está em perigo, porém existe como ele escapar desse perigo. Existe como ele sair do perigo. O cheque-mate, ou quando a pessoa fala só mate, né, que vem do matei a sua peça, eliminei a sua peça, quando você tem o cheque-mate, aí acabou. É porque não tem como o seu rei fugir, não tem como você capturar a peça que está pondo em perigo, não tem como colocar uma peça sua entre o rei e a peça que está te pondo em perigo, que é a interposição, tudo aquilo que vocês já aprenderam. Mas eu vou mostrar para vocês aqui em algumas situações, tá bom? Então, ó, lembrando, para que exista o mate, então eu sempre gosto de falar assim, para que exista o mate, precisa existir o cheque, tá? Não existe sem mate, sem cheque. Você pode até em uma jogada fazer automaticamente o cheque e mate de uma vez só. Mas você pode colocar a pessoa em cheque, nem você perceber que é mate, você só falar que é cheque, e aí ela tá em mate porque não tem como sair, aí sim, cheque e mate, o jogo acabou. Aí vem uma questão também que todo mundo pergunta, que muita gente se confunde, né? Quando eu estou jogando e eu coloco o rei do adversário em perigo, eu sou obrigado a falar a palavra cheque para ele? Sou obrigado a falar cheque? Eu sou obrigado a avisar ele que ele está em perigo? O que vocês acham? Pensem aí. Sim ou não? Sou obrigado? Então, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque existem muitas pessoas que acabam ensinando que você é obrigado a falar cheque. Não! Você não é obrigado a falar cheque. Vamos imaginar comigo. Se o jogo do xadrez, ele é individual, né? Individual assim, você contra uma outra pessoa, você não pode ter ajuda de ninguém, é você com você, o adversário com o adversário, sozinho. Por que eu vou alertar ele? Por que eu vou falar para ele que ele está em xeque se ele é meu oponente e se é um jogo que a gente tem que jogar em silêncio?
É ele que tem que prestar atenção que ele está em xeque. Aí vem uma outra situação. Ah, Cássio, mas já falaram pra mim que é obrigado sim falar xeque. Não, não é obrigado. Você não precisa abrir a sua boca durante o jogo inteiro. Você não precisa falar nada. Aliás, você não deve falar nada. Apenas quando for o mate que você pode falar mate, porque você vai chamar o árbitro da partida e vai avisar que o jogo acabou, que vai se encerrar, ele vai só conferir, tá? Só que tem gente que pensa assim, se eu não falar xeque, meu adversário não vê que ele está em xeque, e ele deixar, eu vou lá e capturo, aí chega a minha vez, eu vou lá e capturo ele e ganhei o jogo, isso pode? Não, também não pode. Ué, mas então não é mais fácil eu falar xeque para não perder tempo? Não. Por quê? Quando eu falo que ele está em xeque, eu já estou deixando ele alerta que ele vai ter que mexer aquele rei, proteger aquele rei, fazer alguma coisa para escapar do perigo, certo? Quando você faz uma jogada, você aperta o botãozinho do relógio, o tempo para. Se eu alerto ele, ele vai jogar isso mais rápido, porque eu vou estar avisando ele, ele vai apertar o botão, o relógio dele vai parar, o meu vai começar a funcionar. Porém, se eu não aviso que ele está em xeque, e ele começa a pensar, e ele não percebeu, e ele começa a pensar lá, o que eu faço, o que eu faço, ele já está perdendo tempo, e ele vai lá e faz uma jogada, e não saiu do xeque, ele não pode apertar o botão dele, o tempo dele tem que continuar correndo, ele tem que voltar a jogar e falar, você não pode fazer essa jogada, aí eu posso falar, e eu ponho o relógio dele para funcionar de novo, e ele vai estar perdendo tempo, e quanto mais tempo você perde, se seu tempo acaba, você perde o jogo. Então por isso que você nunca deve avisar o seu adversário que ele está em xeque. Ele que tem que prestar atenção, ele que tem que se virar sozinho. Então se um dia alguém falar para você que é obrigado a falar xeque, essa pessoa vai estar equivocada e você vai explicar para essa pessoa, não, porque senão ele vai jogar mais rápido, o tempo dele vai parar de contar e eu vou tomar o prejuízo, né? Eu vou estar em desvantagem. Então, como que eu vou jogar contra eu mesmo? Não, pelo contrário. Eu faço a minha jogada, ele faz a jogada dele e é cada um por si. Certinho? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma situação de xeque, né? Vou colocar esse... Deixa eu colocar esse rei aqui. Mais pra cá, né? Ele deu um tilt aqui, né? No jogo, mas tudo bem. Então vamos lá, reizinho, vem pra cá. Vamos pegar essa dama aqui. Eu acho que o meu mouse deu uma desconfigurada, porque eu aperto em cima e ele vai pro outro lado, né? Olha, ele tá apertando super longe, só porque eu deixei o tabuleiro todo bonitão aí pra vocês, né? Deixa eu só mudar o tabuleiro aqui então, porque ele deixou no transparente, talvez por isso que esteja acontecendo isso. Só porque eu quis deixar... Ah, como que faz, Cássio? Ó, vem aqui em configurações, tá vendo? Ó, aqui eu tenho o transparente, aí se eu volto aqui, ó, eu posso escolher o tipo de tabuleiro, 3D ou 2D. O 2D é aquele que você já conhece, né? Então só para você saber como que eu consegui pôr esse tabuleiro bonitão. Foi aqui, em ferramentas, tá? Aí eu quero escolher aqui a cor. Eu posso escolher aqui também a geometria ao 3D, que a gente tava falando, que até agora tava dando... agora tá certinho. Agora ele bugou, né? Vamos dizer de internet, né? Tudo que é de aplicativo ele pode bugar. Então vamos lá. Esse rei está aqui no meio e eu venho com a minha dama e fico aqui na direção dele. Isso é um xeque, tá? Então esse rei está em perigo por essa dama. Então ele está em xeque. É mate? Não, não é mate. Por quê? Vocês sabem que o rei pode andar para qualquer uma das direções, né? E ele andando para cá, ou para cá, ou para cá, qualquer uma da diagonal, ele vai estar fugindo dessa dama. Então, vou fazer o movimento, ó. Eu fugi da dama. Então, não foi mate. Foi só um cheque. Quantos cheques pode dar no jogo? Quantos vocês conseguirem. Né? O ideal é você não ficar dando só cheque. O ideal é você conseguir dar o mate. É você cercar ele, ó. Então, não adianta eu fazer isso, ó. Cheque. Né? Coloquei na direção. Ele vai lá e foge, ó. Cheque. Coloquei na direção. Não vai resolver em nada. Eu não vou ganhar o jogo, não vai ser bom pra mim, não vai ser bom para o adversário, só tô pondo ele em xeque de um lado pro outro. Diferente se eu faço isso, né? Ele tava em xeque aqui, ele fugiu, e eu venho e coloco ele em xeque com esse peão, ó. Xeque. É mate? Não.
Só que você já viu que ele não pode mais voltar para essa linha aqui de cima, porque essa dama está cercando tudo isso. Mas ele pode vir para cá, ó. Não, não pode, ó, porque ele tem... Opa, perdão, fugiu aqui. Ele tem esse bispo aqui, ó, indicando. Então, se ele não pode ir para cá, mas ele pode ir para cá, não pode? Também não, porque ele tem aqui, ó. Então, o que que acontece agora, ó? Essa casa tá cercada por esse peão também. Essa casa tá cercada por esse bispo. Essa casa tá cercada por esses dois peões e também pelo cavalo. Essa casa tá cercada aqui, ó, por esse bispo. Essa casa tá cercada toda pela dama, né? E essa casa tá cercada por esse aqui. O que que acontece nesse caso? Ele tomou um cheque, né, por esse peão. É esse peão que tá colocando ele em xeque. E não tem para onde ele fugir. Nesse caso vai ser um mate. Lembra que eu falei lá no começo? Para existir o mate, eu preciso ter um cheque. O cheque é que vai dar o mate. Eu coloquei ele em xeque com o peão, sendo protegido por esse peão também. Então por isso que ele não... Ah, Cássio, ele não pode vir e capturar? Não, porque além dele estar protegido por esse peão, ele também está protegido por essa dama. Nesse caso aqui, vai ser um cheque-mate. O jogo finaliza, porque não tem como ele escapar, não tem como ele pegar a peça que está pondo ele em perigo, e não é ele que está se matando, é o branco que colocou todas as casas em volta dele, né, ficaram cercadas, e esse peão aqui é o que vai dar o cheque final nele, o mate final, tá? Aí nesse caso é um cheque-mate. Outra situação, vamos lá. Né? Vou usar agora outra peça. Vou usar o cavalo. O cavalo veio aqui, ó. Colocou em xeque, ó. 1, 2, vira 3. Colocou o rei em xeque. Mas tem como ele fugir. Ah, ele veio aqui e colocou... Vamos fazer com essa outra peça aqui, né? Deixa eu tirar esse peão aqui. Deixa eu eliminar ele. Ele veio aqui, ó, e colocou em xeque com a torre. Xeque, apenas um xeque. Cássio, mas não tem como ele capturar essa torre, mas tem como ele fugir. Mas ele não quer fugir, ele pode eliminar essa torre com a torre dele. Então é uma outra forma dele sair do cheque. Então essa é a diferença do cheque e do cheque-mate. O cheque você tem como você fugir e o cheque-mate não tem como fugir, certo? Então guarde isso. Só vai existir o mate se tem o cheque. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Um outro exemplo, tá? Vou colocar aqui... Vou tirar esse bispo, vou pôr uma dama aqui para deixar bem mais complicado, ó. Vamos lá. A vez do branco jogar. O branco foi e jogou aqui, ó. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Nessa posição de peças... O rei preto está em xeque, ó, rei preto tá aqui, ó, rei preto, ele está em xeque. Olha aí, vamos imaginar. Essa dama chega nesse rei? Não, não chega, porque ela anda tanto aqui na horizontal, quanto na vertical, quanto na diagonal. Mas ela não muda de direção igual um cavalo faz, então ela não chega aqui. Ou seja, essa dama não está pondo esse rei em xeque. Esse cavalo, e eu vou eliminar todas as outras peças aqui, ó, para não rolar nenhum tipo de dúvida. Então só sobrou o rei. Esse cavalo consegue chegar nesse rei? Não, ele consegue chegar aqui e aqui, ó. Vamos lá, ó. Ele faz um movimento para cá e desce, faz um movimento para cá e vem para cá. Ou seja, o rei não está colocando ele em xeque? Não, porque o rei só consegue andar uma casa, ele só consegue vir para cá. Então ele não chega lá. Se ele não está em xeque, então é mate? Não tem nenhuma outra peça para o preto jogar. É xeque-mate? Vamos imaginar aí. É mate? Sim? Não? Se você falou que sim, você errou. Lembra, para existir o mate, precisa existir o xeque. Tá, Cássio, então vamos com calma. Ele não está em xeque.
ele tem uma, duas, três casas que ele consegue se movimentar, né? Ele não vai cair do tabuleiro, então não dá para vir para trás. Porém, essas duas casas e essa casa, todas elas estão cercadas pela dama. E essa também estão cercadas pelo cavalo, né? Se ele não tem como andar para cá, não tem como andar para cá, não tem como andar para cá, e só tem ele, só existe uma peça preta, que é o rei. Ele perdeu ou ele ganhou o jogo? O que vocês acham? Ele perdeu ou ele ganhou? Lembra, para ele perder, ele tem que sofrer o checkmate. Para ele ganhar, ele tem que aplicar o checkmate. Aplicar o checkmate, ele não vai conseguir. Ele não está tomando checkmate aqui porque ele não está em xeque. Então, ele ganhou ou ele perdeu? Que dúvida é essa, né? Nenhuma das duas respostas. Ele empatou. Por quê? Quando essa dama se moveu para cá e cercou todas as casas em volta, sem deixar ele em xeque, o rei preto ou o rei branco, o rei no geral, nunca vai poder se matar. Ele não pode vir para cá que ele está se matando, está se matando, está se matando. Se ele não pode se matar, se ele não está em xeque, não tem para onde ele andar, o jogo empatou. Isso se chama empate por afogamento. Esse é um dos tipos de empate que existe no jogo de xadrez. Você não sabia que tem empate no xadrez? Pronto, tá sabendo agora. Existe sim, e esse é um tipo de empate por afogamento. Então quem ganhou? Ninguém ganhou. Então o que faz? Começa de novo. Claro que se fosse um campeonato, cada peça ela tem um valor, tá? Ela tem um valor cada uma delas. Nesse caso, ele não teria ganhado nenhum ponto, porque o rei não tem nenhum valor. Tem o valor aqui da dama, tem o valor do cavalo, mas o rei em si, ele não tem ponto, então ele sairia sem ponto nenhum. E se for um campeonato de pontuação onde você vai somando os pontos, né, ele ia estar muito atrás. Mas, se for um jogo sem estar contando ponto, só vendo quem captura o rei do adversário, aqui ninguém ganha, o jogo é declarado como empate. Tá bom? Então, gente, vamos fazer uma com a branca aqui, ó, rapidamente, ó. Então, venho aqui, vou pegar um bispo, ó, coloquei em xeque, ó, fugiu, xeque, ó, veio para a casa branca, já não consigo pôr em xeque, porque o rei da casa preta só vai, o bispo da casa preta só vai andar na casa preta. O rei estando na casa branca, ele não consegue. Ah, Cássio, e se for um xeque dessa forma aqui, ó, vamos lá, ó, xeque, vale? Ó, tô colocando ele em xeque, certo? Vale. Só que vale o rei vir aqui e sair do xeque capturando, que é uma das formas de sair do xeque que vocês já aprenderam, que é a forma de capturar a peça que está colocando em perigo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido qual é essa diferença entre xeque e xeque-mate. Se tiver ficado alguma dúvida, fique à vontade para escrever no comentário desse vídeo, que aí eu esclareço isso para você. Coloque seu nome, coloque qual é a sua dúvida, para eu poder estar explicando novamente. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham ficado. Aquele super beijo. Não esqueça de se cuidar. E tchau, tchau. Até a próxima.